Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. STF mantém resolução que aumentou poderes do TSE contra fake news. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a resolução do TSE que ampliou os poderes da Corte Eleitoral. A medida autoriza a retirada do ar de conteúdo considerado fake news sem necessidade de pedido do Ministério Público, nem de partidos políticos ou coligações. 9 ministros votaram pela constitucionalidade da regra. A resolução foi aprovada às vésperas das eleições de 2022 e contestada pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Segundo o PGR, a norma que deu o poder de polícia à Corte Eleitoral impunha censura prévia. Ao votar pela validade da norma, o relator, ministro Edson Fachin, afirmou, abre aspas, o direito à liberdade de expressão pode ceder, em concreto, no caso em que ela for usada para erodir a confiança e a legitimidade da lisura político-eleitoral. Fecha aspas. Ainda de acordo com o relator, a norma não se trata de censura prévia. O voto de Fachin foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e Gilmar Mendes. André Mendonça foi o único a divergir. O ministro defendeu a inconstitucionalidade de 2 artigos dessa resolução do TSE. Um permite a suspensão de perfis e o outro, a suspensão do acesso aos serviços das plataformas digitais. Só para reforçar para quem nos acompanha em casa, né, Silvia, essa resolução do TSE que foi firmada, foi criada 10 dias antes aí do segundo turno das eleições de 2022, ela permite que ministros possam suspender perfis e contas nas redes sociais e também retirar conteúdos de ofício, né, por conta própria, sem provocação do judiciário, sem provocação, por exemplo, do Ministério Público, de um partido político ou de uma coligação. Ou seja, é muito poder concentrado nas mãos de um ministro. Eu queria trazer aqui um outro detalhe, que é o orçamento. Quanto custa a justiça eleitoral para produzir censura? Eu concordo com tudo que foi dito sobre tentativas de mordaça, poder de polícia a um tribunal que deveria ser administrativo, deveria cuidar de contas eleitorais. O TSE custa quase 12 bilhões de reais por ano, 11,8 foi esse orçamento aprovado. A maioria das cidades brasileiras não tem um orçamento dessa magnitude. Guarulhos, aqui, estamos no estado de São Paulo, né, o segundo PIB do maior estado do Brasil, não tem orçamento desse tamanho. O orçamento de Guarulhos é de 7,5 bilhões. As capitais, a maioria delas, não tem um orçamento desse tamanho. Para atuar em que, exatamente? Repito, deveria ser uma corte administrativa que aplica multas por conta de excessos eleitorais e, eventualmente, pode passar mandatos, especialmente de prefeitos, de governadores, quando há abuso de poder econômico para quem está ali sentado na máquina pública. Ocorre que não é disso que se trata, desde que o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Roberto Barroso começou, ele foi o start da politização extrema e o lado policialesco do TSE, mas o ministro Alexandre de Moraes foi quem deu esse verniz, foi quem deu essas tintas ao TSE. E, é claro, já foi mencionado aqui pela Ana, outubro do ano passado, aquela segunda-feira que nunca chegou, aquela sessão de 20 de outubro, quando a ministra Carmen Lúcia disse a fatídica frase aqui adaptada, né, olha, isso aqui parece censura, aliás, isso aqui é censura, mas é cirúrgica e vai ser só dessa vez. Foi o remédio que nunca parou de ser aplicado ao paciente. Com um grande detalhe, tudo isso só acontece para uma política brasileira, somente para a direita. No caso do, aspas, bolsonarismo, aí então isso pode ocasionar remoção imediata e sem direito de defesa de perfis na internet,
multas altíssimas e prisões, porque também temos isso. Há indicativo de que será melhor no futuro? Não. Com base em tudo isso que foi aprovado agora, não. O TSE é muito caro, o TSE é por muitas vezes desnecessário. Eu acho que a gente tem instâncias e tribunais suficientes no Brasil, nós não precisamos da corte para cuidar de eleição em ano não eleitoral. E aqui eu me recordo também, em outubro, mas agora em 2020, a Revista Oeste foi pioneira numa reportagem que dizia: a justiça eleitoral é coisa nossa, e já trazia os gastos do TSE. Na época era 9,8 bilhões, agora está... Augusto Nunes, muito boa noite. O ministro André Mendonça, então, foi o único voto divergente, 9 votos a 1, e ele, no seu voto, criticou, inclusive, a atuação do TSE para emitir uma norma, uma regra como essa, que acabou, né, delegando superpoderes ao TSE. E atropelando a Constituição. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, meu amigo. Boa noite, meu irmão Silvio. Boa noite, querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Essa lei é inconstitucional, essa decisão. É a decisão, é uma coisa menor. Deveria prevalecer a Constituição, que proíbe esse tipo de censura prévia, e é. Censura prévia ou não é censura. Censura. E eles não têm o direito de censurar porque a Constituição não autoriza isso. É também um tapa na cara do Senado, que quer reduzir as dimensões, o alcance do voto monocrático. Um homem, porque é advogado e foi indicado por um presidente da República, que lhe devia algum favor, decide agora se a gente está falando a verdade ou não, qual é o limite da liberdade de expressão e pune. É a extensão às eleições municipais dos abusos que não cessaram de acontecer ao longo da campanha eleitoral de 2022. Ainda nós estamos em 2023 e eles já estão preparando a mesma sequência de violências ilegais para a eleição municipal. Agora chegou a vez de prefeitos, vereadores, e é isso o que esse puxadinho do Supremo está querendo fazer. Quem é que é o próximo presidente lá? Nunes Marques. Em silêncio, o Nunes Marques, um dos mudinhos do Bolsonaro, já disse de que lado está. Do lado dos que acham que não apoiar o Lula é crime. Não gostar do que faz o tribunal, o Supremo Tribunal Federal, e por extensão seu puxadinho, é crime. Eles estão querendo dar um passo à frente. Isso só pode ser detido pelo Senado e pelo povo brasileiro. O Fachin, ele só mostra que é um pavãozinho, né? É um pavãozinho meio bobo. Eu vou reler aqui o que ele disse, o Piotr já releu também, mas vale a pena. Aqui. O direito à liberdade de expressão pode ceder em concreto no caso em que ela for usada para erodir a confiança e a legitimidade da lisura política eleitoral. Ele está querendo dizer, com essa linguagem empolada e idiota, está querendo dizer o seguinte: se você falar mal de alguém que seja simpático a eles, você pode ser punido. Eles estão querendo eliminar o direito de criticar numa eleição. Quer dizer que tem que falar bem do adversário. Não há mais disputa eleitoral. Essa lei vale para todo tipo de mentira nessa linha, cometida, se esse crime for cometido antes. Continua valendo, como decidiu o Alexandre de Moraes,
Como decidiu o Supremo, a lei retroage contra o réu e vai retroagir essa também, então pode prender o Lula. Pode prender o Lula. Ele não para de mentir. Ontem mostramos foi uma amostra do que ele é capaz de dizer. Ele vai ser preso. Então é o seguinte, o Supremo e o TSE mantiveram a escolha feita no ano passado. Eles estão do lado de quem eles acham que garante a democracia, com base em prisões e violências inconstitucionais, e o Congresso ou faz isso ou cede mais atribuições a uma corte que não para de agir fora da lei. A mesma fórmula produzirá o mesmo resultado. Findando seu primeiro ano de mandato, este cidadão aqui, conhecido por sua passagem no Chilindró, já começa a dar seus primeiros resultados. E eles, para variar, são péssimos. Quem poderia imaginar que trazer a turma que destruiu as estatais brasileiras e a economia brasileira produziria o mesmo resultado? Olhem só, estatais federais devem ter prejuízo de até 5,6 bilhões em 2023. Bilhões! Aí você se pergunta, seria só incompetência, no caso Mamãe Dilma, ou corrupção, no caso Papai Lula? Ou as duas coisas juntas? Fato é que na gestão Bolsonaro as estatais voltaram a dar lucro. Por que será? Talvez porque tínhamos um misto de honestidade e competência. A tragédia é tão escandalosa que até esta empresa aqui teve que dar notícia. As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. A cara da nossa amiga aqui da Rede Globo não estava muito feliz nessa notícia, mas a verdade é que contra números não há argumentos. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. De acordo com números do Banco Central, de 2012 a 2017, elas fecharam no vermelho. Se já não bastasse o desastre das estatais, agora o governo Lula quer impedir também que nós, brasileiros, proprietários das estatais, proprietários do dinheiro que cobre o rombo, também não possamos mais ter acesso aos balanços trimestrais para acompanhar o desastre que ele e a sua turma vem produzindo. Desde 2017, o governo detalhava em relatórios trimestrais os gastos e as receitas das estatais. Mas o governo Lula deixou de fazer esse detalhamento. Só para termos um exemplo, vamos pegar os Correios, empresa famosa aí que deu início ao processo do mensalão. Governo Dilma, incompetente total, por óbvio, prejuízo. Governo Temer, deu uma melhorada. Governo Bolsonaro, muita melhorada. E o Lula, incompetente que é, já no primeiro ano já meteu quase 1 bilhão de prejuízo nessa estatal. Para a gente ter uma ideia do desastre que é esse déficit de mais de 5 bilhões, esse dinheiro seria capaz de construir, pasmem, mais de 50 mil casas populares. Dinheiro esse que acabou indo ou pelo ralo por causa da incompetência, ou vocês imaginem para onde. Lula e Dilma, em 13 anos, criaram nada menos que 41 estatais. A valores da época, um prejuízo de 8 bilhões. A valores atuais, um prejuízo de 11 bilhões de reais. Mas o Brasil não vive só de estatais. E como desgraça pouca é bobagem, nós já agora temos também um déficit enorme nas nossas contas públicas. Ou seja, estamos gastando muito mais do que arrecadamos. Se você fizer isso na sua casa, o que vai acontecer? Pois é, você vai quebrar. É o mesmo rumo que estamos tomando. E como não poderia ser diferente, da última vez que a gestão petista cuidou das estatais, olhem o que aconteceu. O valor delas caiu em 55%. Um desastre previsível. A leniência deste governo com as contas públicas irá aumentar a dívida pública. Obviamente, se aumentamos as nossas dívidas, temos que pagar mais juros. E aqui a mamãe Dilma tem um exemplo para dar para o papai Lula. O governo Dilma Rousseff gasta mais de 1 trilhão em juros. Com o gasto descontrolado, juros nas alturas, nós temos, olhem só, inflação de 2 dígitos. Te lembra algum vizinho? Pois é, amigo, os hermanos caíram na falácia que gastar descontroladamente gera riqueza. Na realidade, gera somente inflação e muita pobreza. Resumo da ópera: passado o primeiro ano de governo de Lula, o PT e toda a sua turma, o modelo implementado até aqui é de destruição das estatais, destruição do nosso fiscal, ou seja, das contas públicas, e copiando basicamente o que a Dilma fez em 2013, 2014 e o que a Argentina fez nos últimos anos. O resultado no começo parece maravilhoso, afinal nós estamos gastando mais do que arrecadamos. É como se uma família ir viajar para Disney, ela vai ao banco, pega empréstimo, viaja para Disney. Tudo muito maravilhoso, mas a conta uma hora vai chegar. E o resultado a gente já viu, tanto na Argentina como no Brasil de 2015. É triste, mas essa é a nossa realidade.
Deputado Gilvan da Federal e General Mourão quase chegam às vias de fato. Veja o vídeo. Você sabe o que ele disse para mim? Ele disse para mim, quero guardar de declaração do seu voto. Porque eu falei na data dele que votava não. Aí você faz um vídeo que não tem nada a ver. Você não me conhece, você podia ter vindo falar comigo. Você é assaltante de banco, é pior que bolsonarista. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Pera, nem vou olhar pra cara dele. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Não, você está evitando. Você salvou. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você acha que eu tenho medo do senhor porque você é general? Tem medo aqui? Braço, negão. Eu estou bem junto. Braço. Você acha que eu tenho medo de você? Braço. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Tinha que ter honra. Você foi vice-presidente do Bolsonaro. Você acha que eu tenho medo de você porque você é general? E outra notícia já na tela. Suprema Corte Estadual declara Trump inelegível. Informações que chegam dos Estados Unidos afirmam que a Suprema Corte do Colorado decidiu que Donald Trump está desqualificado para ocupar o cargo de presidente e indicou que o nome do republicano não aparecerá na cédula de votação do estado em 2024. O tribunal usou a invasão do Capitólio em Washington no dia 6 de janeiro de 2021 como base para a decisão. A decisão torna Trump o primeiro candidato presidencial da história dos Estados Unidos a ser considerado inelegível para a Casa Branca, por conta de uma seção raramente utilizada na Constituição do país que proíbe funcionários que se envolverem em insurreição ou rebelião de ocupar cargos públicos. Os advogados de Trump prometem recorrer imediatamente de qualquer desqualificação ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, que tem a palavra final sobre questões constitucionais. A Suprema Corte do Colorado emitiu uma decisão completamente errada nesta noite, e iremos rapidamente apresentar um recurso à Suprema Corte dos Estados Unidos e um pedido simultâneo para a suspensão desta decisão profundamente antidemocrática, disse o porta-voz da campanha de Trump. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.